Estamos no capítulo 48, na página 849 embaixo. Eu não tenho no computador, vai ser pelo livro mesmo. E nós ele está nos elaborando o conceito das duas energias divinas, uma chamada de Memale Kol Almin, aquela energia divina que ela preenche os mundos, preenche as criaturas e proporciona a energia, a vitalidade para cada criatura, de acordo com a sua necessidade, porque é isso. Por isso que ele é chamado de Memale, ele preenche, assim como alguém que veste uma roupa, e a roupa vai de acordo com o tamanho da pessoa, a medida da pessoa, não vai ser maior, não vai ser menor. Isso quer dizer que ele preenche exatamente de acordo a necessidade do corpo. Assim também, em relação a Deus, quando ele proporciona energia, obviamente a energia é de acordo com a nossa capacidade, a capacidade do ser humano. E depois tem aquela energia chamada Sovev Kol Almin, aquela energia que ele envolve os mundos. Envolve os mundos quer dizer que ele não preenche os mundos. Por quê? Porque é uma energia infinita e limitada. E se ele vai preencher, ou seja, se vestir, então as criaturas não vão aguentar. E já que não vão aguentar, então ele fica por cima e não por dentro. Porém, ele nos explicou de uma forma extensa, semana passada, nós explicamos que quando ele fala, quando se define, que ele envolve, não quer dizer que literalmente ele fica envolvendo. Por quê? Porque não existe, aqui não estamos falando de coisas de espaço. Não é espaço, em termos de espaço que está envolvendo, é em termos do efeito que está fazendo. Ou seja, a energia, ela se veste dentro da pessoa. Porém, o efeito que isso faz nela, então, é um efeito superficial. Por que um efeito superficial? Porque ele não se veste da mesma forma, da mesma maneira como a energia positiva, como a energia que ela preenche os mundos se veste. Por que não? Porque ela é infinita e limitada, então ela não consegue se vestir da mesma forma, da mesma maneira, para assim dizer. E ele vai nos dar aqui o exemplo, na página 849, último parágrafo. Vehamashal bazeh, para elucidar esse ponto, considere este mundo material. Vai trazer um exemplo desse mundo material. Quando nós falamos desse mundo material, nós estamos falando do nível mais, não só o mundo, com tudo aquilo que o mundo preenche, mas o mundo literalmente a Terra. Sabemos que Deus criou 4 elementos. Existem 4 elementos nesse mundo. De cima para baixo, o mais elevado é o ser humano, abaixo dela existe o animal, abaixo dela existe o vegetal, e abaixo de todos é a Terra. A Terra, qual a diferença entre a Terra e as mesmo do vegetal, mais ainda do animal e mais ainda do ser humano, é que o ser humano, você vê que existe vitalidade, ele fala. O animal não fala, mas você vê, ele se mexe, você vê vida. O vegetal, você já não vê tanta vida, mas existe um crescimento, um pouco de vida você vê. Você não vê emoção. Tá? Não existe emoção, por exemplo, no vegetal, como existe emoção no animal. Você pode ver uma emoção, né? Mais ainda no ser humano. No mineral, mas existe uma vida, ele cresce, ela se mexe. No mineral, não existe nada, você não vê vitalidade. Quer dizer que não tem vitalidade? Tem. Porém, a vitalidade dela é mínima, é tão pouco, a energia dela se veste tão pouco que você não vê praticamente vitalidade. Mas existe uma vitalidade que dá vida para ela, senão não teria vida, senão não teria existência. Como é que ela vive, como é que ela se encontra aqui? Porque tem alguma coisa que mantém ela viva. No animal, você já vê mais vitalidade. Tá? Então, o exemplo que vai trazer não é apenas da criatura de uma forma geral, é do nível mais baixo da criatura, que é o mineral, e talvez o vegetal também,
que não se compara com a vitalidade que existe no animal e no ser humano. Então, ele diz o seguinte: mesmo que o mundo inteiro está pleno de sua glória, página 850, ou seja, isto é, como diz o versículo, a luz infinita do abençoado em Sof, como está escrito, eu não preencho o céu e a terra, diz Hashem. Ou seja, Deus está aqui. Deus está presente aqui. Assim diz o versículo que eu preencho os céus e a terra. Tá? Se ele preenche a terra, por que existe diferença entre o mineral e as outras criaturas que lá você não vê vitalidade e nas outras você vê mais vitalidade? Ele diz o seguinte: e não obstante, somente uma vitalidade muito limitada, de não mais que a categoria do mundos inanimados e vegetal, está investida dentro desse mundo na forma de influência revelada. Enquanto toda a luz do abençoado Ein Sof, oculta, é descrita como envolvendo, embora efetivamente ela o permeia. Em outras palavras, não quer dizer que Deus não está aqui. Deus está aqui, a energia dele se encontra aqui. Mas o efeito que isso causa, que isso produz no mineral, ele não produz efeito. Por quê? Porque ele é muito longe, é muito mais baixo, para ele poder causar algum efeito. Porque ele, a luz envolvente, é uma luz infinita, limitada, e o mineral é uma coisa extremamente limitada. Então, por mais que ele entra dentro nela, mas não faz nenhum efeito. Eles não se conectam, tá? Não quer dizer que não está aqui. É sabido, hoje é dia 18 de Elul. 18 de Elul é o aniversário de nascimento do Baal Shem Tov, do fundador do Hassidismo, e assim também do aluno do primeiro Rebbe do Chabad, o Alter Rebbe chamado. É sabido que o Baal Shem Tov, ele costumava viajar bastante. Ele ia de cidade em cidade com o objetivo de causar as pessoas, provocar as pessoas responderem, dizerem Baruch Hashem, obrigado a Deus, abençoado a Deus. Então ele ia, perguntava aos judeus, como você está? Graças a Deus. Como está o trabalho? Está indo bem? Graças a Deus. A família está com saúde? Graças a Deus. Ele, o tempo todo, causava, procurava. Era importante para o Baal Shem Tov que as pessoas falassem Baruch Hashem. E qual o motivo? Se diz, quando você fala Baruch Hashem, abençoado a Deus, para quem você está, qual a tua intenção, quem você está querendo atingir, é Deus. Que Deus não é o lado emocional de Deus, não é o lado intelectual de Deus, não é o lado envolvente de Deus, não é o lado superficial de Deus, o envolvente de Deus. Você está falando a Deus, a essência. Onde se encontra a essência? Aqui, no Baruch Hashem. Quando se fala Baruch Hashem, obrigado a Deus, você está trazendo Deus para cá. Esse Deus, ele está aqui, não está lá longe. Porém, você não vê isso, você não enxerga isso, você não sente isso, não produz um efeito interior dentro de você que te inspira. Mas isso não diminui o fato que ele está aqui, assim como uma mitzvah. A mitzvah, quando você cumpre uma mitzvah, a mitzvah, Deus se encontra dentro dessa mitzvah. Ah, mas eu não sinto, eu não vejo. É porque a mitzvah, ela é uma luz. Na mitzvah se encontra o lado infinito de Deus, o lado envolvente de Deus, o lado infinito de Deus. É por isso, você não é um recipiente para isso, por isso você não sente isso. Você não vê o efeito. Às vezes pode fazer um efeito superficial. Você inspira na hora, no momento, mas pum, passa. Você não internaliza isso. Porque a luz, a energia se encontra aqui. E se conecta, inclusive, com você. Está com você. Mas você não se conecta com ela. Ou seja, você não sente isso. Tá? Por quê? Porque a luz, como ele vai falar agora, no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo, uma vez que a sua influência não é mais revelada nele, mas o afeta de uma maneira encoberta e oculta. Por que ela é oculta? Porque ela não pode se revelar. Porque ela se revelar,
Então você não vai aguentar, é uma luz infinita. Mas o fato que ela está aqui de uma forma oculta, alguma coisa você pode se esperar, algum efeito isso vai fazer, mas de uma forma superficial. Enquanto a luz, a energia que vem do Memale Kolalmin, da energia que preenche os mundos, já que ela se preenche dentro de você, então você pode senti-la, você pode vivenciá-la, você pode enxergá-la, você pode se conectar com ela de uma forma revelada. E qualquer influência de uma natureza oculta é referida como circundando de cima. Então isso é a regra. A regra é que qualquer coisa, quando nós falamos envolvente, não quer dizer, ou qualquer coisa oculta, quando se fala alguma coisa oculta, pode parecer como alguma coisa relacionada à escuridão, uma coisa que se encontra a um nível mais baixo, tá certo? Luz é uma coisa elevada, luz é uma energia boa, escuridão é uma coisa negativa, né? Uma coisa inferior à luz, tá certo? Na verdade, em termos espirituais, é justo o contrário. Quando você fala alguma coisa que é oculto, quer dizer que ele é tão elevado, tão alto, que ela não consegue se revelar. Por isso que ele é oculto. Assim como, por exemplo, uma pessoa muito inteligente, um grande sábio, e ele tem um nível intelectual muito elevado, e às vezes, justo pelo fato que ele tem um nível intelectual muito elevado, ele não consegue se manifestar, se expressar, não consegue explicar, às vezes, a sua ideia para uma pessoa no nível intelectual médio, normal, né? Por quê? Porque ele não consegue abaixar o seu nível. A luz dele é muito elevada, mas já que ele se encontra tão elevado, ele não consegue se abaixar ao nível de uma pessoa mais simples. Então, ele não consegue colocar a sua ideia nas palavras simples para poder transmitir a sua ideia para uma pessoa simples. Isso quer dizer que a ideia permanece oculta na cabeça dele. Para ele é revelado, na cabeça dele se encontra revelada, mas para colocar isso na frente de uma outra pessoa, permanece oculta. Porém, a pessoa percebe que existe alguma coisa elevada aqui. Uau! Eu sinto que existe, mas não estou entendendo. Ela acima de mim, não consigo entender. Você enxerga superficialmente que existe uma coisa especial aqui, mas você não vê a revelação dela. Ela permanece oculta. Então, existem dois níveis, como ele vai falar aqui. Pois a alma de Tkássia, o mundo oculto, está num plano mais elevado que a alma de Tgália, o mundo revelado. Assim como temos Memale Kolalmin, a energia que preenche os mundos, e Sovev Kolalmin, e a energia que circunda os mundos, assim também nós temos a energia, há dois tipos de mundos. Existe um mundo chamado alma de Tkássia, o mundo oculto. Existem os mundos de alma de Tgália, o mundo revelado. Qual a diferença entre eles? O mundo revelado, ele se revela por quê? Porque ele consegue se conectar com você. E você é um recipiente para receber essa luz, essa energia. É uma coisa que está mais ou menos dentro do teu nível. Então, ele pode se revelar e você pode receber. Porém, o mundo oculto é acima, ou seja, o mundo da escuridão, por assim dizer, ele é mais elevado do que o mundo revelado, que por isso ela não consegue se revelar, não consegue se relacionar com você. Isso é o que nós falamos na reza. Todos os dias, falamos, logo depois do Ishtabach, antes do Amei Lares, deve ser na página 42, 43, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, abençoado você, nosso Deus, Rei do Universo, Yotzer Or, você formaste a luz, literalmente traduzindo para da letra. O Vorei Choshech, e você criou a escuridão. Então ele fala, em primeiro lugar, Yotzer Or, você criou a luz. Depois, ele fala, e você criou também a escuridão. Mas espera, mas o que é isso? Talvez, em primeiro lugar, deveria ter falado, talvez, a escuridão menor. Depois, além da escuridão, você também criou alguma coisa maior que a luz. Né? Parece o contrário, que a escuridão é maior do que a luz. E a verdade é que é. Porque, de acordo com a Kabbalah, nós sabemos que existem 4 mundos. De baixo para cima,
Existe o mundo mais baixo, que representa o nosso mundo, que é o mundo de Asiya, o mundo da ação. Depois existe o mundo acima dela, que é o mundo de Yetzirah. Yetzirah é o mundo da formação. Depois existe o mundo acima dela, que é chamado mundo de Briah, mundo de criação. E depois tem o mundo lá acima, chamado Atzilut, emanação, que não faz diferença agora. Quando nós falamos Yotzer, or nada na reza por acaso, não é jogo de palavras. Porque tanto na luz como na escuridão, o contexto é criação. Se criou a luz, criou a escuridão. Mas a palavra que ele usa na luz é Yotzer. Yotzer representa o mundo de Yetzirah, o mundo da formação. Você formaste a luz. Por que formaste a luz? Porque a luz vem de onde? Qual a origem da luz? Do mundo de Yetzirah, o mundo da formação. Mas a escuridão vem do mundo de Beria. Borechosher criou a escuridão. Ou seja, representa Briah, o mundo acima da formação de Yetzirah, que é o mundo da criação. O mundo da criação, ela é representada como escuridão. Por quê? Porque a luz, a energia dela é tão elevada que ela não consegue se revelar. Não tem como ela se revelar para a gente. Certo? Então, sim, Yotzer Or, a luz que nós conhecemos, a energia divina que nós podemos se relacionar, que se revela para a gente, isso vem do mundo abaixo. E a escuridão, não que é escuridão, é uma luz, mas para nós é uma escuridão. Porque ela se revela para a gente de uma forma superficial, porque ela é muito elevada para a gente. Se diz, quando que se revelou essa luz? Se diz que uma vez, tem dois momentos que se revelou. Uma vez é na abertura do Mar Vermelho. Na abertura do Mar Vermelho, o que acontece? O que aconteceu? O povo judeu atravessou o mar. O mar se abriu. Assim como nós temos, então, para entender, assim como nós temos os mundos ocultos, os mundos revelados, assim na Terra, na sua criação também existe a parte revelada da criação, nós temos a parte oculta da criação. A parte revelada da criação é tudo que se encontra na Terra, tudo que é visível, tá certo? E depois temos também aquilo que é oculto, que é todas as criaturas que se encontram embaixo das águas, mar, rios, etc. Existe uma vida lá. Só que essa vida não é visível, certo? Você tem que fazer um surfing para você ver a vida que se encontra lá. Mas os nossos sábios dizem que assim como nós temos uma vida na parte revelada da criação, existe também uma vida, não os seres humanos, mas existe uma vida inteira, cheia de criaturas, cheia de vida dentro da terra, dentro das águas. Porque as águas lá é oculto e aqui é revelado? Porque essas duas criaturas, ela vem, as suas origens são duas origens diferentes. Tudo aquilo que foi criado pela terra, tudo que é visível, a origem é dos mundos revelados, por isso ela é revelada aqui também, é visível aqui também. E tudo aquilo que é oculto, porque a origem delas vem dos mundos ocultos. Então, assim como o mundo oculto não se revela, então a criação que vem do mundo oculto também não se revela. Então, existe uma vida, você não enxerga, tem água que oculta tudo isso. Que, aliás, é bom saber que essas criaturas realmente são criaturas mais elevadas. Isso é um motivo místico, cabalístico, porque nós comemos, tem uma mitzvah de comer peixe no Shabat. Porque peixe vem do mar, ou seja, vem do lado oculto, do nível oculto, né, que é mais elevado do que o nível revelado. E no Shabat, que é o momento quando o mundo se revela, se eleva, então é apropriado também se conectar com alguma coisa mais elevada. Que o peixe faz parte disso. Que por isso também diz os nossos sábios, os livros de Kabbalah, que quando um tzadik precisa se reencarnar, às vezes dentro do animal, ele se reencarna nos peixes. Existe o conceito de reencarnação nos animais, mas um tzadik, que é uma pessoa elevada, por um motivo ou outro, às vezes precisa se reencarnar, mas ele reencarna no nível mais elevado, nas criaturas mais elevadas, que são os peixes, que eles vêm do mundo oculto. E não nos animais terrestres. Certo? Isso também é a explicação que está escrito, que quando Mashiach chegará, haverá um grande evento,
uma grande alegria. Mashiach chegará, vai ser uma alegria. Obviamente, vamos festejar, vamos celebrar. Como que vamos celebrar? Então, está escrito que Deus, desde a criação do universo, ele já separou duas comidas, dois animais especiais, que com isso nós vamos celebrar a vinda de Mashiach. Uma é chamada de Shor Habar, é um boi, um touro, um boi, que é kasher, obviamente, que ele está escondido em algum lugar, não sei aonde, mas deve ter um tamanho de não sei o quê, que com isso nós vamos fazer um belo churrasco, e todo mundo vai comer à vontade, um churrasco kasher, obviamente, sabe? Com certeza vai ser uma carne assim, dos bons, das boas carnes, da América do Sul. E nós vamos também ter uma grande baleia que ele criou, quando Deus criou o universo, e que separou isso também para fazer um belo sushi. Belo sushi, sabe, com todos os sabores, etc. Mas qual é o significado disso? Parece uma brincadeira, assim. Qual é o significado disso? O significado disso, na verdade, é o que o peixe representa, os mundos ocultos. O que o boi representa, que ele é um animal revelado, vem da terra, os mundos revelados. E quando o Mashiach chegar, vai ter a unificação, a união, a unificação entre esses dois mundos. Nós vamos ter a revelação de tudo isso e a unificação aqui nesse mundo físico-material. Ou seja, aquilo que é impossível agora podemos só ficar com o revelado, não com o oculto. Então vai ter a união entre o peixe e o boi, entre os mundos revelados e os mundos não revelados. Vai ter a revelação de tudo isso, a unificação de tudo isso. Isso que vai acontecer quando o Mashiach chegar. Vamos ter a maior revelação, ou seja, nós vamos ser recipientes para poder receber tudo isso. Mas isso vem através do nosso trabalho no Galut, no exílio, que é o trabalho de servir a Deus através do cumprimento dos mitzvot. Com isso nós trazemos o Deus, a essência de Deus aqui, de uma forma homeopática, de tal forma que chegará um momento que nós seremos prontos a receber essa energia, e aquilo que se encontra de uma forma oculta vai poder se revelar. Mas uma única vez que aconteceu essa revelação foi quando o povo judeu saiu do Egito. Então o povo judeu saiu do Egito, uma semana depois eles atravessam o mar. Então está escrito o seguinte, que quando o povo judeu atravessou o mar, houve uma revelação divina tão elevada, tão intensa, que dizem que era Atashivcha alayam, que mesmo uma serva viu, uma serva, no sentido pejorativo, quer dizer, não ela é uma serva normalmente é uma pessoa que talvez não tem tanto talento, que não tem qualidades, que não tem, por isso que ela é uma serva, ela não serve para uma coisa melhor, certo? Então mesmo uma serva, ou seja, uma pessoa simples, sem muito conhecimento, etc., mas o que ela viu lá de energias divinas e de profecias, etc., viu muito mais do que grandes profetas que receberam grandes revelações mais tarde, como o profeta Samuel e Ezequiel. Elas viram mais. Mas como? Por quê? Espera, o que aconteceu? O que aconteceu? Abriu-se o mar. Naquela hora, se revelou a parte oculta dos mundos, se revelou na prática que isso causou, ou seja, a abertura do mar foi apenas o resultado de quê? Da revelação divina dos mundos ocultos. E quando isso se revelou na prática, então automaticamente tudo se revelou. Então o mar também se abriu, se revelou. Então naquela hora, eles viram todas as energias. Mas foi um momento único. Um momento com começo, meio e fim. E não só isso, o efeito foi um efeito superficial. Foi um efeito que... O que sobrou disso no final? Nada. Depois o povo judeu voltou ao normal. Não permaneceram profetas. Não tiveram um nível de elevação, fizeram um upgrade na sua vida espiritual, etc. Por quê? Porque o efeito foi superficial. Eles não foram recipientes para receber essas energias. E efeito na hora fez. Viram grandes coisas. Mas o que sobrou de tudo isso? Nada. Todo mundo voltou ao normal. Continuaram a reclamar com Moshe. Depois tivemos lá, não sei lá, bezerro de ouro e não sei o quê. Tá certo? Tudo. Por quê? Porque a revelação foi intensa, mas foi superficial. O que é superficial? Não que teve pouca revelação, não, a revelação estava totalmente lá.
Mas o efeito que isso fez na gente, nós não conseguimos receber isso, internalizar isso. É por isso que o efeito não ficou. Assim também, quando Deus entregou a Torá, o que está escrito? Escrito que Anochi Hashem Elokecha, Deus se revelou em termos práticos. E cada vez que Deus falou lá o mandamento, então eles faleciam. O que eles faleciam? Por que precisavam falecer? Porque eles não tinham força, eles não eram recipientes para receber a energia divina. Deus fazia um milagre e ressuscitava eles. A cada mandamento, ele que falava, eles faleciam e depois ressuscitavam. Novamente, o efeito, a revelação era muito grande, mas o efeito que isso fez não foi positivo. Eles faleciam. E Deus precisava fazer um milagre a tal ponto que depois do segundo mandamento, o povo judeu pede para Deus, chega, não dá mais. Por favor, fala com Moisés, ele é um bom recipiente, ele consegue receber as suas revelações. Por quê? Porque Moshe era um nível, ele veio da água, tá certo? O que aconteceu com Moshe? Moshe, ele nasceu e colocaram ele na água. Por que colocaram ele na água? Literalmente colocaram ele na água porque ele estava em risco de vida. E para não matá-lo e jogar ele no rio, então colocaram ele no cesto e que Deus faça o que ele quer. Mas nós não vamos matar a criança. Então colocaram ele no rio, no Nilo. Mas o Nilo normalmente é água. E depois chega a princesa, a Batiá, a filha de Faraó, e pega o Moshe e chama ele de Moshe, dá o nome dele Moshe. Por que dá o nome Moshe? Que min hamaim meshitiu, porque eu tirei ele da água. Onde achou ele da água? Diz nos livros de Kabbalah que qual é o nível, a neshama, a alma, a origem de Moshe, de onde ele vem? Ele vem dos mundos ocultos. As nossas almas vêm dos mundos revelados. Por isso nós somos recipientes para receber dos mundos ocultos. Mas Moshe sim veio dos mundos ocultos. Então ele é um recipiente para receber as energias, as revelações divinas desse nível. Então ele conseguia sim falar, receber a palavra de Deus, os mandamentos. Ele podia ouvir os 10 mandamentos e receber. Todas as profecias que ele recebia era como se ele estivesse falando com Deus cara a cara, que nenhum profeta mais tarde conseguiu receber assim essas revelações. Mas por quê? Porque ele veio do mundo oculto. Então, quem vem do mundo oculto não consegue receber as revelações ocultas também de uma forma revelada. Mas nós, que nós não viemos dos mundos ocultos, então nós não conseguimos receber essa revelação. Isso também é o mesmo conceito, né, do que nós lemos na Parashá da semana passada, Parashat Kitavó, quando nós lemos as maldições. 98 maldições. Deus fala, se você seguir o meu caminho, então você vai receber tudo de bom. Mas se você não vai seguir o meu caminho, então joga todas as pragas horríveis que não sei o quê. 98 pragas, certo? A famosa história que nós lemos no Hayom Yom, de ontem, se não me engano. Era ontem? Quando na cidade de Liozna, que é uma cidade hoje na Ucrânia, deve ser, ou na Rússia, mas acho que Ucrânia, onde lá nasceu o primeiro Rebbe do Chabad. E o movimento Chabad começou lá, e ele era o Baal Koré. Ele era aquele que lia na Torá todo o Shabbat, o próprio Rebbe. E assim, sempre quando chegava essa parashá, também o próprio Rebbe lia. Só que aconteceu uma vez que o primeiro Rebbe do Chabad, naquele Shabbat, ele precisava e ficou ausente, ele viajou para outro lugar. Então, naquele Shabbat, o Rebbe não leu na Torá. E quem leu a Torá naquela semana foi uma outra pessoa. O filho desse primeiro Rebbe, que depois se tornou sucessor dele, o Mittler Rebbe, o segundo Rebbe do Chabad, ele era um jovem antes do Bar Mitzvah ainda, mas já era uma criança obviamente elevada. Quando ele ouviu a leitura da Torá e as maldições, ele ficou muito mal, se sensibilizou e literalmente ficou doente. A tal ponto que quando chegou Yom Kippur, que estamos falando aqui um mês praticamente,
desculpe, daqui umas 3 semanas. O pai ficou em dúvida se pela lei judaica ele vai poder jejuar, porque ele ficou muito mal. Aí perguntaram para ele, obviamente, você não foi a primeira vez, ele já tinha bar mitzvah, tá certo? Então não foi a primeira vez que ele ouviu essas maldições. No ano passado você ouviu também, no ano retrasado você ouviu. O que aconteceu? O que mudou esse ano dos anos anteriores? Porque esse ano, nos anos anteriores, isso não fez nenhum efeito negativo e esse ano, de repente, você ficou traumatizado. E ele respondeu, todos os outros anos anteriores, quem lia para Parashá era meu pai, tá certo? E quando meu pai lê, não se escuta maldições, se escuta somente brachot, somente bênçãos. Esse ano ele não estava, então realmente escutei as maldições. O que quer dizer isso? Tem os livros que, na verdade, existe um versículo que fala En ra yored milamala. Não tem nada de ruim, de negativo que vem de cima. Então, se não tem nada de negativo que vem de cima, como que Deus xinga a gente de tal forma, amaldiçoa? Ou seja, que ele vai trazer tanta coisa ruim. Uma das respostas existem várias respostas, mas uma das respostas é que, na verdade, não é ruim. As maldições são brachot, são bênçãos. A Torá começa a nos dar bênçãos. Essas são as bênçãos de uma forma revelada que você pode receber, que são reveladas. Se você se comportar como um bom menino, então você vai receber tal, tudo aquilo que a Torá nos fala. Se você vai se comportar melhor ainda, então eu vou te dar presentes maiores ainda. Só que esses presentes maiores ainda, eles são presentes tão elevados, são presentes que vêm do mundo oculto. Eles não conseguem ser revelados da forma como eles são, na sua origem, porque você não é recipiente para recebê-los. E como que eles descem? Dentro de uma caixa de um presente. Uma caixa de um presente, você vê apenas uma caixa. Você não vê o presente que se encontra lá dentro. Para você ver o presente, você precisa abrir aquela caixa. Assim também, aquelas brachot que são tão elevadas, elas entram dentro de uma caixa que são chamadas maldições. Por fora parecem maldições, mas se você abrir a caixa, você vai ver que existem grandes bênçãos. Por que precisam vir dessa forma? Porque somente dessa forma que elas conseguem entrar nesse mundo. Porque o mundo não está apto a receber as suas bênçãos, essas bênçãos da forma original como eles se encontram. Então tem que investi-las dentro de uma embalagem chamada de maldições. E quando chegam aqui, se você consegue abrir isso, enxergar isso, abrir, então você vê grandes bênçãos. Quando o primeiro Rebbe do Chabad, ele lia a leitura da Torá, não se enxergava a maldição, se enxergava a parte interna disso, a parte interior disso, a energia interior, que eram realmente bênçãos. Mas uma vez que a energia especial do Alter Rebbe saiu e leu, quem foi ler, uma pessoa simples, então a mesma bênção, mas você não enxerga que a bênção, você enxerga apenas essa bênção que está camuflada dentro na caixa de presente. Então você vê apenas a caixa por fora, pode parecer uma coisa ruim, coisa negativa, maldições. Então isso é apenas para entender um pouco a diferença entre os mundos ocultos e os mundos revelados. O mundo oculto é mais elevado que os mundos revelados. Justo por isso ela não se revela. O mundo revelado é uma coisa mais próxima da gente, então por isso que ela se revela, nós podemos relacionar com ela. Só que no final das contas, a lógica, é difícil entender isso pela lógica. Por quê? Porque pela lógica, quando você fala vestir, quer dizer que você se torna uma coisa com ela, que ela faz efeito dentro de você, como uma roupa. Uma roupa você veste de acordo com a tua medida. Então essa é a tua roupa. Você se conecta com essa roupa. Essa roupa se torna tua. Uma roupa maior ou uma roupa menor, ela não faz parte de você. Certo? Aqui nós falamos uma coisa que aparentemente ela se autocontradis. Por um lado você fala que ela se veste dentro de você. Não é que ela envolve, literalmente fica envolvendo, em volta. Certo? Não, ela se veste dentro de você. Ela se encontra dentro de você. Se ela encontra dentro de você, quer dizer que precisa fazer efeito em você. Como aquela roupa, que é de acordo com a tua medida. Ao mesmo tempo que nós falamos que ela se veste dentro de você, você fala, não, mas ela não está com você. Ela só produz um efeito envolvente, superficial. Se fosse realmente envolvendo fisicamente, então eu entendo, bom, ela me envolve e não se penetra dentro de mim, então por isso o efeito também é envolvente. Mas
Se ela se veste dentro de mim, então ela precisa também fazer o mesmo efeito. Tá certo? É contraditório. Ou seja, ele veio explicar aqui o tempo todo que ela se veste por um lado, mas o efeito é superficial. Mas, pela lógica, isso não combina. Se ela se veste, ela tem que produzir um efeito que internaliza, interior, profundo. E se ela não se veste, então é envolvente. Assim como, por exemplo, que falamos semana passada um pouco sobre isso, sobre a Neshama. Às vezes a pessoa se desperta, hoje quero fazer uma mitzvah. É raro, mas acontece. De onde isso vem? E não só isso. Você se desperta, você vai, faz ou não faz, depende se você faz logo ou se você deixa a inspiração passar, aí fica só no pensamento. Ou seja, que é momentâneo. Isso quer dizer que o efeito dessa inspiração foi envolvente, não penetrou dentro de você. Porque qualquer coisa que penetra dentro de você, então isso se torna parte de você. Então você vai, faz e se torna uma coisa contínua. Mas se você se inspira momentaneamente, depois passa, e depois não tem mais, quer dizer que foi uma coisa superficial, certo? Então, de onde vem essa inspiração superficial? Ela não vem da alma que se encontra dentro de você. Porque a alma que se encontra dentro de você, ela afeta você de uma forma profunda, de uma forma interna. Só que na alma, existe a parte da alma que se encontra dentro de você, dentro de cada um de nós. E se encontra uma outra parte da alma que ela está acima da gente, acima de se conectar, de se vestir dentro da gente, e ela permanece lá em cima. Mas ambos os níveis da nossa alma, obviamente, estão conectados, porque são uma alma. Existe assim um corpo, existe a cabeça, existe a perna. Obviamente a cabeça é muito mais elevada que a perna, mas a cabeça faz parte do corpo que está conectado com a perna, e a perna faz parte da cabeça também, certo? E a cabeça, ela afeta diretamente também as pernas, tá? Então, assim também em relação à alma. A alma se encontra lá em cima. Quando ela vê divindade lá em cima, ela faz um efeito aqui embaixo. Só que não é a alma que é aqui embaixo que viu, na prática. Quem viu é a alma que se encontra lá em cima. Ou seja, aquela partícula da alma que envolve a gente, que não se veste dentro da gente. Então, por isso, aquilo que ela vê, lá para ela lá em cima, o efeito dela lá em cima penetra. Mas como ela desce aqui embaixo, já que ela não se veste aqui, então o efeito dela, a inspiração dela, também é envolvente, não penetra dentro da gente. Mas isso é lógico, por quê? Porque quem se inspirou não foi a alma que está dentro da gente, é a alma que não está dentro da gente. Mas quando nós falamos aqui que a energia oculta se veste dentro da gente por um lado, mas por outro lado, ela não produz o efeito desejado, ou seja, que internaliza, que penetra na gente, só envolvente, então isso é contra a lógica. Então, para isso, ele vai nos trazer mais um exemplo que nos vai aproximar a nós entendermos a lógica que sim, podemos se conectar com alguma coisa, de uma forma, ela pode entrar dentro da gente, mas mesmo assim, o efeito disso vai ser envolvente e não penetrante. É isso, se Deus quiser, veremos semana que vem.